Olha aí, meus amigos. Olha aí, meus amigos, minhas amigas e meus irmãos na fé. Estou mostrando aqui o que está escrito aqui, esses escritos aqui, tirado da Bíblia Sagrada. O verdadeiro nome da igreja verdadeira. Aqui não sei se dá para você ler, mas vou aproximar o possível aqui para ver se dá para você ler. Onde está escrito aqui são as passagens na Bíblia, onde a Bíblia dá um nome a uma igreja, que é a igreja verdadeira, certo? A Bíblia dá um nome. E aí esse nome que a Bíblia dá, diz aqui, ó, embaixo, aqui está o nome, é assim: a igreja do nome é a Igreja de Deus Imaculada do Sétimo Dia dos Santos. A Igreja de Deus Imaculada do Sétimo Dia dos Santos. Então está escrito nessas passagens bíblicas aqui. É a Igreja de Deus. Então não dá para mim mostrar, ler os versículos, capítulo para vocês, mas eu vou dizer para você porque aqui está escrito, você vai ler, se dá para você abrir mais sua casa aí, você vai ler porque a igreja foi dado o nome à igreja verdadeira, dado o nome à igreja de Deus. Se você vai ler as passagens onde está chamando que a igreja, o nome é dado, chamado de Igreja de Deus. Igreja de Deus Imaculada. Então por que, você vai ver também escrito na Bíblia, por que é chamada Igreja de Deus Imaculada. Então você vai ver o significado de Imaculada. E depois também vai dizer por que a Igreja de Deus Imaculada do sétimo dia. Aí você vai ler também na Bíblia Sagrada o que significa porquê do sétimo dia. E depois você vai ler também essas passagens bíblicas que está dizendo aí também do sétimo dia dos santos. Por que dos santos? Então esse nome que é dado, bíblico, tem um significado porque a Bíblia dá esse nome ao seu povo, a igreja de Deus, porque dá esse nome à verdadeira igreja. Então na Bíblia é dado o nome na verdadeira igreja, é chamada Igreja de Deus Imaculada do sétimo dia. Então você vai juntar, vai estudar essas passagens aí, vai ver que formam um corpo, as passagens formam um nome, um grupo, certo? Unidos, chamado Igreja de Deus Imaculada do sétimo dia. Aí você vai ver o significado, porque o nome é a Igreja de Deus, porque é a Igreja de Deus, o único Deus, e porque é imaculada, você vai ver nas passagens, porque a Igreja de Deus tem que ser imaculada. Imaculada significa pureza. E depois você vai ver do sétimo dia, porque a Igreja de Deus leva o nome do sétimo dia. Porque a Igreja de Deus, ela santifica o sétimo dia da semana. E depois você vai ver por que leva o nome do santo. Porque os membros da Igreja de Deus são um povo chamado na Bíblia de povo santo. E por isso é dado o nome, assim como está aqui, a Igreja de Deus Imaculada do sétimo dia dos santos. Então vê se você dá para vocês estudar em casa aí essas passagens. Não dá que para coisar, mas estou botando aqui o mais possível. Mas se vocês tiverem vista boa, dá para vocês ler e estudar um pouquinho, tá ok? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, Preço e Santo. Amém.